Bora lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu clicar aqui. Opa. Deixa eu colocar aqui. Compartilhar a tela. Vim para cá. Legal. Então, a gente falou da. Deixa eu só tirar isso aqui. Peraí. Ocultar. Peraí. Ah, desculpa. Ó, eu tô com a esposa aqui, ó. Vamos ver se aparece aqui. Aparece aqui ou não? Opa, cadê? Aparece aqui, não? Aqui, os dois aqui. Deixa eu pôr aqui em cima. Espera aí. Boa. Assim. Deixa eu ver como é que eu apareço aqui. Transferir para cá. Espera aí. Legal. Deixa eu colocar essa câmera de volta no lugar. Boa. Aqui, então vamos lá. A gente falou ontem da carta de 1º a Tessalonicenses. Vou até abrir. Deixa eu jogar isso aqui para cá. Deixa eu abrir aqui, ó. 1º a Tessalonicenses. Mandei. Fala lá que a gente começou agora. Tá, peraí. Ó, a 1ª Tessalonicenses está aqui. Então, uma carta interessante, porque a gente viu lá, né? O cuidar, a primeira carta de Paulo, né? Então, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, Paulo praticamente está introduzindo para aí sim trazer algumas repreensões, alguns direcionamentos, algumas visões do que ele percebia que estava acontecendo, de direções que ele recebia do Espírito Santo, né? Então, o 4 e o 5 são capítulos onde ele está direcionando o povo de Tessalônica. E, inclusive, ele deixa explícito aqui, deixa eu colocar aqui, ó, Ctrl F, Timóteo, Timóteo 1, Timóteo 2, olha lá, por isso não podem suportar, por não poder suportar mais, decidimos ficar sozinhos em Atenas e enviar Timóteo. Então, vamos lá. Pois qual é a nossa esperança, a alegria e o coroa da glória? Na presença do nosso Senhor Jesus, na sua vinda, não são vocês? Sim, vocês são a glória e a nossa alegria. Por isso, aí estamos no capítulo 3, tá? Por isso, não podemos suportar mais, por isso, não podendo suportar mais, decidimos ficar sozinhos em Atenas e enviar Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e encorajá-los na fé. Então, ó, eles mandam Timóteo, mas agora que Timóteo acaba de chegar no meio de vocês, então a gente viu aqui, ó, em Timóteo sendo enviado, e Timóteo, ele avisando aqui que Timóteo vai chegar no meio deles, né? É uma carta indo de Corinto para a cidade de Tessalônica, e avisando que Timóteo está indo também para lá, tá? Basicamente isso. Essa carta, ela tem previsão de ter sido escrita de 50 a 51. Opa, desculpa. E a carta 2, ela tem a previsão de ter sido escrita de 51 a 52. Então, é como se de Corinto, Paulo escrevesse para a cidade de Tessalônica, mandasse o seu ajudador Timóteo. Com a volta de Timóteo, ele simplesmente manda uma segunda carta. E é o que a gente vai ver aqui, tá? De novo, né? A gente está fazendo capítulos, mas essa carta também é curta. Essa carta só tem 3 capítulos bem curtinhos. Então, nós vamos fechar o livro de 2 Tessalonicenses agora. Vamos lá. Capítulo 1 da carta que Paulo está direcionando para a cidade de Tessalônica, sua segunda carta, né? Capítulo 1, saudação e o justo juízo de Deus. Então já é diferente da primeira, né? Saudação e o exemplo dos Tessalonicenses. Aqui ele está falando do exemplo dos Tessalonicenses. Mesmo sabendo que era um povo que quis matar ele, né? Aqui ele teve todo cuidado na primeira carta. A segunda carta já começa, saudação e o justo juízo de Deus. Aqui já é Paulo. Ele já está trazendo de cara. Então vamos à saudação, né? Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai, e nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz de Deus, o Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Irmãos,
Devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como é justo, pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e o amor de cada um de vocês transborda de um para com os outros, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vocês nas igrejas de Deus, à vista da perseverança e da fé que vocês mostram em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Isto é sinal evidente do reto juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos de reino de Deus, do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estão sofrendo. Pois, de fato, é justo... Deixa eu só colocar o carregador aqui, senão a gente vai ficar na mão. Espera aí. Então, bem no comecinho da carta aqui. Vamos de novo aqui, ó. Pois, de fato... Oh, meu Deus do céu. Quase que eu fui aqui. Quase que eu fui para a glória. Ô, glória. Vamos lá. Pois, de fato... Estamos aqui no versículo 6. Oi? Pois, de fato, é justo para com Deus que ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês. Amém. E que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestaram o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá. Pois de fato é justo para com Deus que ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês, e que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, e em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidades de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Naquele dia em que ele vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram, isto inclui vocês, porque o nosso testemunho foi crido entre vocês. Por isso, também não cessamos de orar por vocês, para que o nosso Deus os torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do Senhor Jesus seja glorificado em vocês e vocês nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui ele simplesmente, de novo, trazendo uma introdução no capítulo 1 e mostrando o justo juízo de Deus. Que tudo que está acontecendo com eles, Deus está olhando, para, inclusive, defendê-los. Para, inclusive, como a gente viu aqui, fazer com que as tribulações sejam transferidas, de alguma forma, aos agressores. Vamos para o capítulo 2, o homem da iniquidade e a vinda do Senhor. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, nós lhe pedimos que não se deixem abalar facilmente no seu modo de pensar, nem se assustem, quer por espírito, quer por palavra, quer por suposta carta nossa, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Ninguém de nenhum modo os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, o que Paulo está falando aqui, É que, de novo, irmãos, não se deixem abalar facilmente no seu modo de pensar, nem se assustem,
quer por espírito, quer por palavra, quer por suposta carta nossa, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Então, o que ele está falando aqui? Antes do dia do Senhor chegar, vai vir a apostasia e será revelado o que é apostasia. Vamos lá, apostasia. Apostasia é o abandono deliberado e definitivo da fé, crença ou princípios religiosos anteriormente professados. Então, significado teológico, né? É a rejeição consciente das verdades do Evangelho. Então, o que Paulo está falando aqui, né? Então, ninguém de nenhum modo os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, quer dizer, antes da vinda de Cristo para nos arrebatar, nós vamos viver um mundo de apostasia. Olha que forte. E vai ser revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não se E essa carta escrita em 50, hein? Nossa, forte. Não se lembram de que eu lhes dizia estas coisas quando ainda estava com vocês? E agora vocês sabem o que detém, para que ele seja revelado somente no tempo certo, porque o ministério da iniquidade já atua, somente há alguém que o detém agora, até que seja afastado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor de verdade para serem salvos. É por este motivo que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Vamos ler de novo isso aqui? Então, vamos lá. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Então, o aparecimento do iníquo, o que é iníquo? O que é iníquo? Vamos ver? É um adjetivo que descreve algo ou alguém extremamente injusto, perverso ou contrário à equidade. Então, o aparecimento do perverso é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Então, o que está falando aqui? Que o perverso, ele é segundo a eficácia de Satanás. E ele só se torna perverso por conta do poder, sinais e prodígios da mentira. E com todo engano de injustiça aos que perecem, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolhem o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos que não creem na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Forte. É por este motivo que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Forte demais, hein? Escolhidos para salvar. Você entendeu aqui, bebê? Então, vamos pegar aqui, ó. Isso aqui é. Vamos pegar do 9 ao 12 aqui. Vamos pegar do 9 ao 12. Eu vou até abrir Eu vou abrir uma. Opa, aqui, ó, vamos fazer em tempo real aqui, ó. Tem bastante coisa aqui, mas eu vou. Me explique melhor. Vamos dar. Eu gosto de colocar o Canva junto aqui, porque ele já abre. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Do 9 ao 12. Então, de novo, né? Ele fez a primeira carta, enviou, Timóteo foi, e agora ele está trazendo uma carta
Já no capítulo 12 aqui, ele dá a introdução, né? Mas aqui ele está sendo mais específico em algumas coisas. Vamos de fato entender. O contexto, o fim do tempo e o perverso, o iníquo. Esse texto foi escrito pelo apóstolo Paulo para acalmar a igreja de Tessalônica. Algumas pessoas lá estavam apavoradas, achando que o dia do Senhor já havia acontecido ou estava acontecendo naqueles dias. Não. Paulo estava em Corinto. Essa carta foi escrita em 50. Paulo escreve para dizer que esse dia não chegaria sem que antes ocorresse dois eventos. Uma grande rebelião, apostasia, e a revelação do homem do pecado, o perverso, o iníquo. Uma figura escatológica que muitos identificam como anticristo. Os versículos 9 a 12 explicam como esse perverso vai agir, quem será enganado por ele e por que Deus permitirá esse engano. Então, vamos no de fato aqui, ó, a gente viu... Espera aí. Espera aí, só um minutinho. Eita, não consigo acessar para atender, espera aí. Espera aí. Vamos lá. A gente, olhando aqui, ó, é por este motivo, 11, vamos ver o 11 junto aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu tirar essas coisas aqui, depois eu volto, mas... 11. É por este motivo que Deus demanda a operação do erro, para darem crédito à mentira. A operação do erro. Este é um versículo que mais gera dúvida. Deus engana as pessoas? A resposta teológica é que isso se trata de um endurecimento judicial. Como assim? O que significa isso? Como estas pessoas já escolheram teimosamente rejeitar a verdade, chega um momento em que Deus simplesmente desiste de tentar convencê-las e as entrega ao próprio desejo delas. É como se Deus dissesse: vocês não querem a minha verdade de jeito nenhum e preferem a mentira? Então eu permitirei que vocês fiquem completamente cegos por essa mentira que escolheram. Deus usa o próprio engano de Satanás como um instrumento de punição para quem já rejeitou a Cristo. Forte, hein? Forte. A fim de serem julgados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então, olha só, olha como já faz mais sentido a gente pegando tudo aqui, né? A fim de serem julgados. Então, por que Deus faz isso, né? A fim de serem julgados, todos os que... Oi, bebê. Desce com ele. Tá, a Fê vai descer aqui pro Marquinhos dormir. Boa noite, gente. Tá bom. Ó, a fim de serem julgados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então, de novo, né? Se Deus está falando aqui, ó, Deus simplesmente desiste de tentar convencê-las e as entrega ao próprio desejo delas. Então, a fim de serem julgados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Basicamente isso. Forte, hein? Então, agora vamos ler completo aqui, depois de entender ali, né? Então, ora, o aparecimento do perverso é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Então, o perverso, ele só vai aparecer por conta da mentira. Poder, sinais e prodígios da mentira. E com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, e com todo o engano da injustiça aos que perecem. Então, tipo assim, serão enganados por não escolherem a verdade. É por este motivo que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Forte isso aqui, a importância de entender o que está sendo falado, né? Então, tipo assim, é por esse motivo que Deus simplesmente... Opa, peraí, que acho que é a Fê. É a Fê.
É por esse motivo que Deus simplesmente desiste de tentar convencê-los e convencê-las a entender e nos entrega ao nosso próprio desejo. Basicamente isso. Seguindo aqui, escolhidos para a salvação. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também os chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançarem a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permaneçam firmes e guardem as tradições que lhe forem ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa. Ora, que o próprio Senhor nosso, Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o coração de vocês e confirmem em toda boa obra e boa palavra. Capítulo 3, pedido de oração e exortação ao trabalho. Curtinho também, ó, já vamos acabar aqui. Ó. Então, o livro é um livro curto. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vocês. Orem também para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos, mas o Senhor é fiel. Ele os confirmará e o guardará do maligno. Nós confiamos no Senhor, que não só vocês estão fazendo, mas farão o que lhes ordeno. Que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos que vocês se afastem de todo irmão que vive de forma desordenada e não segundo a tradição que vocês receberam de nós. Porque vocês mesmos sabem como devem nos imitar, visto que nunca fomos desordenados quando estivemos entre vocês. Nem jamais comemos pão à custa dos outros. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e fadiga, da noite e de dia, a fim de sermos pesados a nenhum de vocês, a não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivemos o direito de receber sustento, mas para que nós mesmos fôssemos um exemplo a ser imitado por vocês. Porque, quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma, pois ouvimos que alguém de vocês está vivendo de forma desordenada. Não trabalham, mas andam se intrometendo na vida dos outros. A essas pessoas determinamos exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente comam o seu próprio pão. E vocês, irmãos, que não se cansem de fazer o bem. Caso alguém não obedeça a nossa palavra dada nessa carta, notem quem ele é e não se associem com ele, para que fique envergonhado. Caso alguém não obedeça a nossa palavra dada nessa carta, notem quem ele é e não se associem com ele, para que fique envergonhado. Forte isso aqui, hein? Caramba, se realmente as coisas funcionassem assim, né? Caso alguém não obedeça a nossa palavra dada nesta carta, porque olha só, né? É um homem direcionando um outro homem, direcionando um grupo. Então, todos estão na mesma direção. Se você tem 2, 3 ali no meio do barco que não estão na mesma direção, que estão remando contra, se não tirar rápido, daqui a pouco vira um caos. E aí estão buscando culpados, né? E normalmente o culpado vai ser Paulo, porque ele é o líder. Ou vai ser Timóteo, que foi quem foi enviado por Paulo. As pessoas que estão no meio do bolo ali nunca geram um problema, né? Então, forte isso, porque olha só. Caso alguém não obedeça a nossa palavra dada nessa carta, cultura total, né? Notem quem ele é e não se associem com ele, para que fique envergonhado. No entanto, não o considerem como inimigo, mas o advirtam como irmão. Forte isso aqui, hein? Bênção final. Ora, o Senhor... Vamos voltar aqui rapidinho. Ele simplesmente traz no 2 aqui. Ele traz de forma clara que não, ainda o Jesus Cristo
não ia voltar nesse momento. Eles, na verdade, estavam começando tudo que hoje nós vivemos, inclusive, né, pessoas se convertendo, pessoas entendendo de fato que essa vida tem que ter algo a mais, não faz sentido nascer, comer, beber, dormir, defecar, urinar, ter relação, viajar e morrer. Não faz sentido, tem alguma coisa a mais. Então, mas ele está deixando claro aqui, tipo assim, não é esse momento ainda, né? Então, irmãos, não é esse momento que Deus vai vir. Antes de Jesus Cristo vir e arrebatar os que se converteram, os que de fato... E converter, gente, nós vimos em Atos, tá? Nós vimos pessoas se batizando nas águas que não eram convertidas. Nós vimos pessoas, e vários capítulos de Atos. Então, converter não é mergulhar numa piscina. Converter é a mudança do coração. A gente vai perceber uma conversão quando algo acontece. Porque, de fato, nós sempre achamos, o ego sempre vai achar que o meu problema é maior do que o outro. O ego sempre vai buscar erro no outro. Então, a gente percebe o Espírito Santo exatamente no momento dos problemas, tá? Então, o que nós estamos vendo aqui, né? Ele mostrando que, calma, o Espírito Santo, Jesus Cristo não está vindo. Não é isso ainda. Isso mostra que são pessoas que estavam no começo da fé ali, né? Porque se o Espírito Santo ainda não as direcionava a ponto delas perceberem que Jesus Cristo ainda não estava pronto para vir, tipo assim, será que o Espírito Santo estava direcionando elas? Entende? Então, há um preparo, né? A palavra, a gente vai falar, a palavra ela é viva, né? É necessário a gente ter um entendimento da palavra, é necessário a gente amadurecer na fé, é necessário aumentar a nossa sabedoria através dos erros e acertos, para entender de fato o que Deus quer com as nossas vidas. Basicamente isso. Então, aqui nós estamos vendo pessoas que estavam se convertendo, pessoas que estavam começando uma primeira igreja ali com Silas, Timóteo está no meio deles agora, né? Paulo esteve lá no começo, está enviando essa carta aqui, a segunda carta para Tessalônica, mas pessoas ainda que não têm essa clareza, é necessário Paulo dar essa clareza, apesar de ter pessoas lá que estão tocando o início e o nascimento de uma igreja, né? Aqui a gente vai ver escolhidos para a salvação, Paulo traz que eles foram escolhidos para a salvação. Então, ora, que o próprio Senhor nosso Jesus Cristo, que o próprio Senhor nosso Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu a eterna consolação e boa esperança pela graça, console o coração de vocês e confirmem em toda boa obra e palavra. E confirme em toda boa obra e boa palavra. Então, capítulo 3, que a gente estava aqui agora, tá? Pedido de oração e exortação ao trabalho. Então, aqui ele está pedindo oração. Finalmente, irmãos, orem por nós. Então, orem pelo Paulo, por todos eles que estão fazendo. Mas o Senhor é fiel, ele confirmará e guardará do maligno. Então, isso é um ponto muito importante, né? Ontem o Luciano comentou de um estudo que ele fez sobre o perdão, aonde no estudo ele diz lá que quando a gente não perdoa, Deus tira a mão, né? E o tirar a mão, a gente percebe quando Deus tira a mão, basicamente isso. E quando ele está com a mão dele sobre a gente, é visível. Principalmente nos problemas, tá? Você não vai perceber que Deus está com a mão sobre você numa lancha nas Maldivas, não é isso. Olha, meu pai, o Senhor me abençoou, eu tenho dinheiro, estou numa lancha nas Maldivas. Não tem nada a ver isso. Isso é mérito seu. Parabéns pela lancha e parabéns por estar na praia de Maldivas. Então, e você pode, inclusive, ser uma pessoa temente a Deus e ter uma paz no coração, no meio de uma lancha nas Maldivas. Você entende? Mas é no meio do caos que nós vamos entender a mão de Deus e a paz do Espírito Santo. Então, mas o Senhor é fiel e ele os confirmará e guardará do maligno. Nós confiamos no Senhor, que não só vocês estão fazendo, mas farão o que lhes ordenamos. Que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos que vocês se afastem. Pronto, ele vem de novo aqui, ó. Então, de novo, né? Ele traz a introdução,
ele fala que ele deixa claro para todas as pessoas que Cristo não vai voltar agora, e aí, na sequência, ele traz que eles foram escolhidos para a salvação. Então, de novo, né, a primeira carta são 3 capítulos de introdução. Aqui ele traz um direcionamento e dá uma soprada, né? Quase que isso. Então, aqui de novo ele já traz. Ó. Que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos que vocês se afastem de todo irmão que viva de forma desordenada, e não segundo a tradição que vocês receberão de nós. Porque vocês mesmos sabem que devem nos imitar, visto que nunca fomos desordenados quando estivemos entre vocês. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que ele tem um direcionamento, e o que ele está trazendo para esse povo realmente é o melhor para esse povo, que essas pessoas devem imitá-lo, né? Nem jamais comemos pão à custa dos outros. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e fadiga, de noite e de dia, a fim de não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivemos o direito de receber sustento, mas para que nós mesmos fôssemos um exemplo a ser imitado por vocês. Então, o que ele está querendo dizer? Ele, na posição de um apóstolo, ele poderia dizer que ele teria o direito de receber o sustento dessas pessoas, por estar pregando a palavra, por estar simplesmente cuidando e organizando esse povo. Mas o que ele está falando aqui? Apesar de eu ter o direito ao sustento, mas para que nós mesmos fôssemos um exemplo a ser imitados por vocês. Então, ele está botando a mão na massa para que todos entendam que é assim que tem que ser feito. Porque quando alguém ainda... Desculpa, por quê? Quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isso. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão vivendo de forma desordenada. Não trabalham, mas andam se intrometendo na vida dos outros. Parece que essa carta é de 2026 também, hein? Meu Deus do céu. Então, a essas pessoas determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. A essas pessoas determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Caso alguém não obedeça a nossa palavra dada nesta carta, notem quem ele é e não se associem com ele, para que fiquem envergonhados. No entanto, não o considerem como inimigo, mas o advirtam como irmão. Então, de novo, o que eu falei aqui, é necessário nós entendermos uma cultura, e o que nós estamos fazendo aqui é isso. Então, hoje eu falei com um amigo que falou assim, Marcão, você é de direita ou de esquerda? Eu falei, querido, eu sou cristão. Na verdade, eu sou um seguidor do Messias. Eu quero entender cada vez mais o que Deus tem para a minha vida através de Jesus Cristo. Então, meu amigo, eu não me identifico nem com A nem com B, porque, na verdade, eu vejo o problema em todos os lados, porque as pessoas, elas buscam esses extremos, e tem coisa boa e tem coisa ruim. Eu consigo olhar, eu consigo lidar com pessoas que escolhem lado A e que escolhem lado B, porque eu sempre vou buscar esse caminho de Cristo. Basicamente isso. Não para poder julgar o próximo, mas para poder entender também quando há algo errado, entende? Basicamente isso. Então, Deus nos aponta quando nós erramos, e Deus nos aponta também. É importante, normalmente, a gente ter um dedo muito gigante para olhar o erro do outro, né? Mas a gente acaba não entendendo o nosso erro. Eu, todos os dias, cometo erros. E eu cometo erros, inclusive, por ser uma pessoa que me comprometo com as pessoas. E no meio disso é o que a gente está vendo aqui. Por que Paulo está sendo firme no que ele está fazendo aqui? Porque, automaticamente, se ele manter pessoas desordenadas no meio, daqui a pouco vira uma bagunça isso, e o culpado é ele, entende? Então, ele precisa manter isso em ordem. Ele precisa entender as pessoas que de fato estão seguindo. Caso alguém não obedeça a nossa palavra dada nesta carta, é isso aí. A Fê falou, quando erramos, o Espírito Santo nos gera incômodo. É isso aí. Notem quem ele é e não se associem com ele. Então,
caso alguém não obedeça a nossa palavra dada nesta carta. E quem é Paulo? Paulo é o homem que já errou, Paulo é o homem que, antes de ir para Tessalônica, tinha acabado de brigar com Barnabé, que visivelmente a edificação da cidade de Antioquia, onde os primeiros seguidores do Messias são chamados de cristão. O começo de tudo isso que nós estamos vendo foi Paulo e Barnabé. Não tem uma carta escrita sobre Paulo e Barnabé. Paulo começa a escrever agora junto com Timóteo, mas ele recebe, tem uma carta onde ele recebe Barnabé no final da sua vida já preso, né? Mas, de novo, o que nós estamos vendo aqui? Um homem que errava, que acertava, mas ele entendeu que ele tinha que botar ordem na casa, quase que isso, né? Que senão virava bagunça. Então, bênção final. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, dê a você... Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, dê a vocês a paz, sempre e de todas as maneiras. O Senhor esteja com todos vocês. A saudação é do próprio punho. A saudação é de próprio punho. Paulo. Este é o sinal em cada carta, e é assim que assino. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. Então, ponto importante, né? A saudação é de próprio punho. Paulo. Este é o sinal em cada carta, e é assim que assino. Por que ele está falando isso? Porque olha o que ele fala aqui, ó. Aqui, ó. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós lhe pedimos que não se deixem abalar facilmente no modo de pensar. Não se assustem, quer por espírito, quer por palavra, quer por suposta carta nossa. O que ele está falando aqui no final? Provavelmente isso aconteceu, tá? Existem, além de todos os livros que estão na Bíblia, existiram várias reuniões que são nomeadas de concílios. Existiram vários concílios que foram determinando os livros da Bíblia até chegar nessa Bíblia que nós temos aqui, tá? Para os protestantes e evangélicos, 66 livros. Para os católicos, se eu não me engano, 73 livros. Os católicos, eles têm 6 ou 7 livros a mais que são apócrifos do Antigo Testamento. Que os protestantes e depois os evangélicos entenderam, não consideravam esses 7 livros, tá? Que não é nenhuma heresia, não é nenhuma mentira, mas são livros que não foram considerados nas Bíblias protestantes naquela época, basicamente 500 anos atrás. O que eu estou querendo dizer aqui, ó, de novo, né? Ele deixa muito claro a saudação. A saudação é de próprio punho, Paulo. Este é o sinal em cada carta, e é assim que assino. Então, essa é a segunda carta dele. E ele faz questão agora de deixar a marca dele, né? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Tanto que tem uma carta que dizem que foi ele que escreveu, mas não traz essa clareza de que foi ele mesmo que escreveu, né? Mas provavelmente aqui já começou outras pessoas agirem sem estarem direcionadas pelo Espírito Santo. Então, de novo, né, tem apócrifos, que são livros que não foram considerados canônicos, unanimidades, mas também não são mentiras. Tem muitos livros bons apócrifos, inclusive, que eu sugiro que vocês pesquisem e estudem e busquem conhecimento sobre também. Mas existem heresias, né? Existem muitos livros que, visivelmente, historicamente, foram considerados mentira. As pessoas se passavam por quem estava recebendo direção do Espírito Santo, escreviam uma carta e falavam, olha, a minha carta também é direcionada por Deus. A minha carta também foi o Espírito Santo que direcionou. Então, aqui ele está deixando bem claro, eu sou o Paulo, apóstolo de Cristo. Então, se vocês acreditam no que eu, Paulo, estou falando, essa é a minha carta, essa é a minha saudação, esse é o meu sinal. Então, já na segunda carta, já é necessário ele deixar claro o sinal dele, que pelo que ele está falando aqui no começo do capítulo 2, já estavam rodando conversas furadas, então, o modo de pensar, nem se assustem, por supostas cartas nossas. Então, de novo, já tinha gente, e aqui no final a gente percebe ele falando, né?
caso alguém não obedeça a nossa palavra dada nesta carta, porque essa carta é a minha, essa sou eu sendo direcionado pelo Espírito Santo. Notem quem ele é e não associem com ele. Então, de novo, né, ele já está dando uma direção muito forte. Se vocês estão seguindo e se converteram pelo que eu estou falando, eu, Paulo, pelo direcionamento que eu estou dando, essa é a minha carta. O resto, não. Então, é o que ele está deixando claro aqui, né? Porque senão a gente tem as pessoas falando por nós e daqui a pouco é uma conversa totalmente distorcida lá na frente. E aí ele sabe que isso vai acabar sobrando para ele, né? Bora lá para o entendimento. A cura para o pânico e as notícias falsas. Olha que forte isso aqui, hein? Então, de novo, nós acabamos de ver aqui que Paulo deixa claro a assinatura dele porque estava tendo fake news na Tessalônica. Então, lá em Tessalônica estava começando a ter fake news e Paulinhos, né? As Pauletes. Os Paulinhos e as Pauletes estavam tentando se passar por Paulo, quase que isso. A igreja de Tessalônica estava num estado de terror absoluto. Tinham chegado até eles rumores, supostas profecias e até cartas falsas assinadas em nome de Paulo, aí tá vendo? Dizendo que o dia do Senhor estava chegando e que eles tinham ficado para trás. A primeira instrução de Paulo é um comando direto para a saúde mental. Não se deixem abalar facilmente no seu modo de pensar, nem se assustem. Ele ensina-os a filtrar as informações e a manterem a mente ancorada na verdade, em vez de entrarem em pânico com cada boato que ouviam, para debater com a turma. Vamos lá, turma. Vivemos na era do excesso de informação, das fake news, das teorias da conspiração e do sensacionalismo. Como é que o hábito de consumirmos alarmismo diariamente destrói a nossa paz e nos mantém num estado de ansiedade crônica? Vamos de novo. Vivemos na era do excesso de informação, das fake news, das teorias da conspiração e do sensacionalismo. Como é que o hábito de consumirmos alarmismo diariamente destrói a nossa paz e nos mantém num estado de ansiedade crônica? O que está falando aqui? Como é que o hábito da gente consumir alarmismos, né? Consumir coisas que, sem urgência, tudo é para ontem, e problemas, e mata um aqui, mata outro lá, e acontece isso, acontece aquilo. A gente está sempre só com notícias alarmantes, né? Na prática, se sofre de ansiedade constante ou se sente falta de paz, faça uma autoanálise ao que a sua mente consome. Paulo disse, não se deixe assustar facilmente. Pare de dar atenção a tudo que aterroriza na internet, na televisão ou em conversas alarmistas. Filtre as vozes que ouve. A sua mente precisa de estar fundamentada na palavra de Deus e não nas catástrofes que o mundo tenta vender-lhe todos os dias. O seu coração precisa de paz, não de pânico. Amém. O alívio de saber que Deus fará justiça. Os irmãos estavam a sofrer terríveis perseguições e injustiças. Paulo não lhes diz para se vingarem nem para retribuírem o mal. Pelo contrário, ele foca os olhos deles no fato de que Deus é um é um juiz reto e justo. Paulo afirma que é justo para com Deus que ele retribua com tribulações aos que causam tribulação. E que aqueles que estão a sofrer, Deus dará alívio. A justiça não está esquecida, está apenas guardada para o momento de Deus. Amém. Quantas noites de sono perdemos e quanta depressão alimentamos por tentarmos fazer justiça com as próprias mãos, ou por carregarmos o fardo do ódio contra quem nos prejudicou. Para quem esmorece perante as injustiças da vida e sente que os problemas não têm solução, solte o fardo da vingança. Não cabe a si destruir os seus inimigos, nem provar ao mundo a sua razão. Deus vê cada lágrima e cada injustiça que sofre em silêncio. Descanse na promessa de que ele trará o seu alívio. Entregar as suas mágoas ao tribunal de Deus liberta-o para viver em paz hoje, sabendo que a conta final nunca fica por pagar. Amém.
A terapia de cuidar da própria vida. Havia um problema prático na igreja. Algumas pessoas, achando que o mundo ia acabar amanhã, tinham deixado de trabalhar, tornaram-se ociosas. Como tinham muito tempo livre, começaram a intrometer-se na vida dos outros, gerando confusão e fofoca. O conselho duro, mas terapêutico de Paulo foi: trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão e não se cansem de fazer o bem. Uma mente ocupada com um trabalho honesto e com o bem não tem tempo para criar problemas onde eles não existem, para debater com a turma. Como o tempo livre mal aproveitado e o hábito de viver a vida dos outros são a porta de entrada para sentimentos de inferioridade e depressão. Na prática, se a sua vida parece não ter sentido ou sofre de depressão e sentimento de incapacidade, experimente a terapia do trabalho silencioso recomendado por Paulo. Uma mente ociosa é um ímã para a ansiedade. Ocupe as suas mãos, trabalhe com dignidade, estude, cuide da sua casa, sirva os outros, pinte, crie, foque a sua energia naquilo que é seu. Quando você cuida da sua própria vida com excelência e não se cansa de fazer o bem, a sua alma encontra um propósito e a tristeza não encontrará lugar para morar. Isso é verdade. Então, de novo, né, a comparação. Então, olha, tal pessoa faz tal coisa, eu faço outra. Então, tipo assim, eu sempre estou me comparando, isso vai me trazer uma sensação de inferioridade e, às vezes, depressão. Porque, de novo, né, por que eu estou me comparando com o próximo? Por que eu estou olhando para a vida do outro? Entende? Eu tenho que entender o que me faz feliz, o que me gera felicidade. E como ele está falando aqui, às vezes são as coisas simples, num estudo, num cuidar da casa, num servir os outros, num pintar, num criar. Então, de novo, né? Se a gente está num momento de ociosidade, sempre tem o que fazer, certo? Tipo assim, não tem como não ter o que fazer. Puta, sempre a gente vai ter o que fazer. Então, a gente não manter a mente trabalhando, manter as mãos trabalhando, trazer propósito para as nossas vidas através do trabalho, né? E não manter a mente vazia, basicamente isso. Fechamos um livro inteiro aqui, ó. Fechamos a segunda carta a Tessalônica. Saudação e o juízo de Deus, ele está trazendo aqui, porque, de novo, né? Ele explicando aqui o que é o juízo de Deus, e aí depois ele falando do homem iníquo, né? Do homem perverso, que Deus só vai voltar depois da apostasia. Deus só vai voltar depois que as pessoas, como a gente viu aqui, vamos voltar um. Opa. Apostasia. Deus só vai voltar depois que as pessoas. Cadê que tem no contexto? É a rejeição consciente das verdades do Evangelho. Deus só vai voltar depois da apostasia. Deus só vai voltar depois que as pessoas, de forma consciente, rejeitarem o Evangelho. Então, tem muita coisa para acontecer nesse mundo, hein? Já se vê isso de forma clara, né? Nós já vivemos em 2026 as pessoas de forma consciente rejeitando o Evangelho. Elas não querem ter esse direcionar do Espírito Santo. Elas não querem a busca de Deus. Elas querem viver para terem poder e dinheiro, para servir o poder e para servir o dinheiro. Basicamente isso. Que é possível se ter poder para servir, e é possível se ganhar muito dinheiro com Cristo, com o Espírito Santo. Então, mas é difícil isso, porque há necessidade da redenção, né? E as pessoas não querem passar por esse deserto, por essa redenção, para poder serem ascendidos através de Cristo. Então, Cristo não vai validar coisas erradas. Cristo vai fechar todas as portas anteriores para abrir portas novas, para que todos entendam que é a mão dele. Então, é uma coisa, isso que a gente precisa entender, tá? Eu escrevi um livro chamado Poder dos Recomeços, eu estou enrolando para lançar ele, mas eu trago de forma clara. Inclusive, eu estou fechando uma fase minha, e para mim está sendo muito doído, porque eu nunca imaginei fechar essa fase, e aí, pô, eu escrevi no livro lá, que não se remenda as coisas, né? E aí eu vim de um processo anterior que deu errado, e aí automaticamente eu continuo.
Então, tipo assim, basicamente, emendando uma coisa na outra, entende? Tipo assim, e aí eu olho hoje e falo, poxa vida, olhando ali, o negócio fechou, aconteceram problemas, e aí eu rapidamente contrato uma nova turma e pego o logo, o rebranding que eu tinha em mãos. Não vou me aprofundar nisso aqui, acho que precisaria somente de um vídeo falando disso, né? Mas uma coisa emendou na outra, virou um negócio confuso, se criou várias histórias. Então eu percebo como Deus cuidou de mim esses anos todos, como Deus me fez uma pessoa entendida, sábia, e para passar por problemas como os que eu venho passando, a gente sempre vai passar por problemas a vida inteira, mas para discernir, né? E aí me veio isso, falando, caramba, eu escrevi no livro de forma clara e realmente esse livro foi inspirado, porque tem coisas ali que eu falo, como é que eu coloquei isso? Como é que eu trouxe essa ideia? Como é que veio isso? E a ideia do livro em si, e aí eu olho e falo assim, Deus ele não vai validar continuações, Deus ele não vai validar remendos. Então, Deus estava simplesmente cuidando de mim. Você entende isso, bebê? Você está vivendo isso comigo? Você entende isso que eu estou falando, não? Então, tipo assim, Sim, com certeza. é necessário que se entenda a mão de Deus, e Deus não vai entrar em confusão, né? Então, nesse deserto, muita coisa vai acontecer, até para testar sua fé. Mas esse deserto, essa redenção, ela é necessária para que todos olhem para você e falem, mas como assim? Isso é um milagre. É isso, é o agir de Deus. Então, mas antes desse ascender, é necessário a redenção, é necessário mudanças, é necessário ajustes. E, como está falando aqui, a maioria das pessoas não quer passar por isso. Então, a gente já vive o início de um mundo de apostasia, né? De pessoas que, de forma, voltando para cá, porque isso aqui marcou, de forma consciente estão rejeitando as verdades do Evangelho, de forma consciente. Eu não quero, tá bom, acredito até que Jesus Cristo morreu, acredito que o Espírito Santo guia algumas pessoas, mas deixa isso para outros. Marcos, Fernanda, é para vocês isso aí, não tem nada a ver comigo. Eu só quero ganhar dinheiro, só quero viajar, só quero que minha vida aconteça, não quero entender nada de apóstolo, de diácono, de presbítero, quero saber de nada disso. Só quero que tenha dinheiro na minha conta. Está acontecendo isso hoje em dia. As pessoas elas não estão querendo viver a verdade do evangelho. Elas querem conforto. Elas querem luxúria. Elas querem prosperidade financeira. Elas querem ganhar dinheiro, entende? Então a gente já vê isso um pouco aqui. 2000 anos já tava acontecendo, né? Mas o que ele está falando? Jesus só voltará para arrebatar as pessoas que realmente creram nele a partir do momento que houver apostasia. Estamos no começo da apostasia, é visível. E aqui ele, de novo, né, traz a questão de eles serem escolhidos para a salvação, e aí ele vem para o capítulo 3 pedindo oração e exortação ao trabalho. Então aqui, de novo, ele bate, né? Então, de fato, tinha algumas pessoas aqui gerando confusão, algumas pessoas, como ele mostrou, deixando de ajudar e fazendo fofoca e causando problemas, pessoas escrevendo cartas falsas, pessoas gerando alarmismo. Então, tipo assim, já acontecia num grupo pequeno, sem internet, sem Instagram, sem LinkedIn, sem nada. Imagina como é fácil se gerar confusão hoje em dia. Imagina como é fácil as pessoas fazerem besteira hoje em dia. Jesus amado. E fechamos aqui, e o livro nos traz o entendimento da cura para o pânico e as notícias falsas, o alívio de saber que Deus fará justiça e a terapia de cuidar da própria vida. Basicamente isso. Deixa eu jogar aqui para cima. Tirar. Dona Fernanda, tá comigo aqui? Cadê você? Deixa eu ver você. Cadê você? Oi, tô aqui, tô fazendo uma Marquinhos dormir. Cadê você? Dá para aparecer aí? Não? Oi? Aparece aí, aparece aí. Oi. Fechamos.
Mais um livro. Fechamos mais um livro, graças a Deus. Fechamos mais um livro. Fechamos o mês de março, 31/3/2026. Bem-vindo, abril agora. Amém. Seja abril, abril é de abrir, né? É de primeiro. Então, nós tivemos uma mudança no calendário, mas o primeiro mês do calendário era abril. Então, seguindo o calendário hebreu, né? O calendário antigo, nós estamos, a partir de amanhã, entrando na abertura do ano. Bora lá, bora lá. Maravilhoso Deus Pai, essa oração fica comigo hoje, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai amado. Oh, meu Deus, eu e a minha esposa estamos entregando a nossa vida para você todo santo dia, meu Pai. O Senhor nos direcionando em tudo, nas coisas boas, nas ruins, porque nós sabemos que tudo tem a sua mão e para tudo nós devemos dar graça. Eu me mantenho firme, forte, com fé, para que o Senhor me ajude a resolver tudo o que é necessário, meu Pai. Que o Senhor vença esse mês de março agora e a partir da manhã realmente seja o início de uma abertura, meu Pai, de uma nova fase. Eu estou pronto para encerrar ciclos, eu estou pronto para fechar corretamente, meu Pai, tudo de fases anteriores, para o que o Senhor me preparou. E nessa preparação, o Senhor precisava me trazer uma auxiliadora. O Senhor precisava trazer uma pessoa que estivesse lado a lado comigo, uma pessoa que fosse unha e carne comigo, uma pessoa que fosse exatamente o que o Senhor quisesse de um casal nessa terra. E o Senhor vai ter do Marcos e da Fernanda, meu Pai. O Senhor vai ter da nossa família, meu Pai. Enquanto nós estivermos nessa terra. Visivelmente o Senhor cuidou de nós em todos esses anos, me trazendo para ela, trazendo ela para mim, fazendo com que as crianças cresçam e se edifiquem dentro dessa casa, meu Pai, onde visivelmente tem paz e direcionamento e vive através do Senhor. Mas nós estamos prontos para esse novo ciclo, para todos os fechamentos necessários, Pai amado, para que tudo se encerre da forma correta, meu Pai, para que tudo se finalize da forma correta e que esse novo ciclo cresça a partir de agora, porque nós estamos fortes na palavra do Senhor. Nós vivemos uma redenção nesses anos juntos, para que o Senhor pudesse nos usar ao seu favor, como o Senhor quiser, através do nosso Senhor Jesus Cristo, através do derramar do Espírito Santo. Eu, a minha esposa e a minha família estamos preparados, Pai amado, para que o Senhor derrame sobre nós, para que o Senhor nos use, para que o Senhor nos coloque nessa nova fase e feche corretamente todos os ciclos anteriores. Em nome de Jesus Cristo, Pai amado, destrava tudo que estava travado para a gente fechar esses ciclos anteriores, para que a gente possa abrir ciclos novos e para que as pessoas que estavam na nossa vida também possam abrir ciclos novos. Que o Senhor abençoe elas, meu Pai. Que o Senhor dê tranquilidade a elas para que elas vivam ciclos novos também e para que o Senhor libere a gente agora para ciclos novos também. Libere, destrave tudo que for necessário para que a gente entre nesse mês de abril vencendo tudo o que o Senhor trouxe até aqui, para que essa virada de chave seja realmente para que todos enxerguem a glória de Deus na minha vida, na vida da minha esposa, na nossa vida como casal, na vida dos nossos filhos, na nossa casa e de todas as pessoas que nos rodeiam. Como essa maravilhosa carta de Paulo falou, nós vamos ter o cuidado de entender as pessoas que nos cercam, das pessoas que estão conosco, para que nós possamos direcioná-las, assim como o Senhor está nos direcionando, para que as pessoas possam viver através do que Cristo quer que nós e elas vivam, Pai amado. Obrigado por nos escolher, obrigado por nos cuidar, obrigado por nos edificar, e que o Senhor use a nossa vida para mudar muitas vidas, e que o Senhor nos ajude a destravar isso agora, para que a gente vá para um ciclo novo e libere também pessoas para o ciclo novo delas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, Gatona. Boa noite. Amém. Boa noite. Tô descendo aí, tô descendo aí.
Beijo, gatona. Até amanhã. Beijo.